Esse vídeo aqui vai acontecer todo em outro cenário por motivos de forças maiores. Oi, como é que vocês estão? Galera, não estranhem, tanto esse vídeo quanto o próximo vai sair nesse cenário aqui porque está rolando uma reforma aqui em casa e aí tem muito barulho e eu acabei descobrindo que este fone aqui, né, do headset é o que abafa mais. Então, por isso que eu estou aqui pro fio alcançar o meu computador, gravando o áudio no computador, é loucura. Espero de coração que não atrapalhe. Por enquanto não está tendo barulho, mas é bem provável que daqui a pouco vá haver um barulho ou outro. Mas aguentem firme aí, porque as minhas leituras de fevereiro foram maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir, de saber mais sobre cada uma delas. Mas antes, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link. É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente, sem gastar nada mais. Lembrando que vamos entrar aí na Semana do Consumidor, então vão ter várias promoções na Amazon. Se você puder aí utilizar meu link nessas comprinhas, vai me ajudar bastante. E quem puder também me siga no Instagram e no Twitter, principalmente no Insta, porque tem vários vídeos que saem lá e não saem aqui no YouTube. Então não deixem de seguir aí o @SamanthaBell. Bom, é isso, bora começar então com as leituras de fevereiro. A primeira que eu vou falar aqui é sobre As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares, que foi nossa leitura do Clube do Livro da SEM, que pra quem não sabe, né, é uma extensão do meu trabalho lá no Catarse, um clube de leituras nacionais contemporâneas, entre elas livros, HQs, a gente se aventura por diversos gêneros e, o melhor de tudo, temos encontro com os autores, além da comunidade ser assim, perfeita, maravilhosa. É sério, gente, o povo lá é incrível. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro da SEM, é só acessar o catarse.me/SamanthaBellete e qualquer dúvida é só vir me perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, no mês de fevereiro, a gente fez a leitura deste livro que ano passado deu o que falar. Ele tem uma capa belíssima. Olha esta guarda, gente. Perfeita! Zero defeitos. E nesse mês de março a gente vai ler VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. Um livro aí cheio de terror, de sangue, entendeu? E a gente vai ter encontro com o César, então não deixa de fazer parte do clube. Enfim, aqui a gente vai conhecer a Ana Menezes. Ela tem 24 anos, ela sonha em publicar livros, né? Ela escreve, mas não publicou nada ainda. Ela mora em São Paulo com os pais. Ela tem uma irmã mais velha, que ela acredita que é, assim, a irmã perfeita, que todo pai gostaria de ter, e ela acredita, obviamente, que ela não tem nada de perfeita. A Ana, então, ela é formada em letras, mas ela tem aí, como eu disse, ela tenta escrever, mas não publicou nada ainda, e ela trabalha num call center, no qual ela tá, assim, super infeliz, não aguenta mais. Ela tá literalmente passando por uma crise existencial, porque ela tá deprimida, e ela realmente não sabe o que fazer da vida. E aí, no meio desse desespero todo, ela decide comprar um livro de autoajuda de um coach super famosinho, que se chama Você Só Será Foda Quando Se Sentir Foda. E é interessante porque a Rai, no livro, nos mostra pedaços desse livro de autoajuda. Assim, gente, aí a gente vê o quão bizarro é esse mundo, né? Mas, ai, sério, muito engraçado. E aí, no meio de tudo isso, ela esbarra na livraria com uma crush, assim, a crush da vida dela, que é a Bárbara. Elas estudaram a vida inteira juntas no colégio, mas elas nunca foram próximas. Mas a Ana sempre nutriu aí esse amor platônico por ela. E aí a Bárbara diz que a empresa em que ela trabalha tá organizando uma viagem pro Jalapão, que é onde o Tony, esse coach aí, ele vai promover, ele vai fazer ali, vai realizar um retiro para as pessoas se encontrarem propósito na vida e tal. Bom, e aí, adivinha só, né? Acontecem várias coisas que eu não vou contar pra vocês, óbvio, mas a Ana acaba embarcando numa road trip com a Bárbara, né? Sua eterna crush, com o namorado da Bárbara e com os dois melhores amigos da Ana. Então eles vão de carro de São Paulo até o Jalapão. Bom, e aí a gente vai acompanhar então essa viagem de carro. A Ana tendo que conviver ali com a Bárbara, a todo amorzinho com o namorado dela. Eles vão enfrentar cada perrengue, gente. Jesus amado, sabe? Que eu fiquei assim, meu senhor, como que vocês foram parar aí? E claro, ela vai achando que esse retiro vai ser, assim, a solução pra vida dela. E a gente já imagina que não vai ser bem assim, né? É uma história envolvente, super divertida. A Ana estressa às vezes, mas é compreensível, porque eu duvido aqui que alguém não tenha passado, ou até mesmo esteja passando, que vai passar ainda por situações muito semelhantes à da Ana. E eu acho que ela não ser essa personagem perfeita faz com que essa história se torne ainda mais verossímil. Eu mesmo me identifiquei com diversas situações aqui, principalmente com as crises das personagens. Então, muitas vezes parecia que o livro estava, de fato, conversando comigo. E aquela coisa, pra gente que tá de fora, ver a situação é muito mais fácil, mas a gente sabe que pra quem tá vivendo aquilo é muito mais difícil. Então, por isso que eu digo que
é compreensível, por mais irritante, muitas vezes, que a Ana seja. Mas é isso, gente. Super indico pra vocês mais um livro nacional incrível. Nem conto pra vocês o que acabou de acontecer. Acabei de ver que eu não tava gravando o som por esse microfone. Ainda bem que eu tava gravando pelo celular também, porque eu sou uma pessoa precavida. Mas, enfim, fiquei com isso aqui esse tempo todo pra nada. Mas agora mudou, né? Provavelmente, talvez vocês tenham reparado que mudou o áudio, porque, de fato, agora estou gravando com este fone pra tentar abafar esse tec da reforma, né, gente? Mas espero de coração que não esteja atrapalhando. Vou tentar berrar pra poder falar melhor com vocês aqui, tá bom? Vamos agora para uma HQ que já virou favoritíssima minha, que é Regresso ao Éden, do Paco Roca. Tudo que eu leio deste quadrinista, eu amo de paixão. E essa aqui eu já tava doida pra ler. E aí a Núbia, lá do Catarse, ganhou o sorteio pra escolher um livro pra eu ler no mês. E aí ela escolheu Regresso ao Éden. Eu fiquei muito feliz. E, gente, sério, tudo que eu já tinha ouvido falar sobre essa HQ, que era incrível, perfeita, maravilhosa, eu só pude confirmar durante esse mês de fevereiro, porque olha que obra espetacular. Mas vamos lá, a história. Nessa HQ aqui, o Paco Roca vai nos contar um pouco da história da família dele a partir de uma foto tirada na praia em Valência, na Praia de Nazaré, na antiga Praia de Nazaré, na Espanha, em 1946. Então, por essa data, a gente já sabe que parte da história aqui se passa nesse pós-guerra e a Espanha estava vivendo aí a ditadura do Franco. Na foto, a gente vê a matriarca dessa família com 4 dos seus 6 filhos. E uma dessas filhas é a Antônia, que é assim a nossa personagem principal, vamos dizer. E a Antônia, ela vai ser aí a futura mãe do Paco Roca. E aí o Paco nos mostra aqui que quando ela fica viúva, né, já obviamente no futuro, ela vai morar com um dos filhos. E nessa mudança, ela perde essa foto da praia. E ela quer, porque quer essa foto, quer que os filhos achem. E a gente percebe que ela fica muito cabisbaixa, ela fica muito, muito, muito triste por não ter essa foto. Mas aí, claro que os filhos conseguem encontrar e tal. Mas enfim, isso não é spoiler, tá, gente? Só tô contextualizando aqui pra vocês quem é a Antônia e por que ela é a nossa personagem principal. Porque a gente acompanha ela desde a infância até essa vida adulta, já viúva, né, morando com um dos filhos. Então, como eu tô falando, né, a gente vai conhecer a história da Antônia desde sua infância, então a gente conhece a história dos seus pais, dos seus irmãos, e é tudo a partir dessa foto. Ele vai tirando um por um dessa foto e vai nos contando essa história. Nessa foto, o pai e 2 irmãos não estão, e ele também explica o porquê que essas 3 pessoas não estão nessa foto, e também fala, obviamente, da história de cada um. A gente vai ver que eles passaram, assim, por muitos perrengues, todos eles, mas principalmente a mãe da Antônia e uma irmã dela. Como, por exemplo, né, as mulheres não estudavam, a mãe da Antônia não estudou, e ela vivia pra servir o marido, e mesmo assim, ela sofria agressões físicas dele. O perrengue, galera, foi real, e eu tenho certeza também que, provavelmente, vocês conhecem alguém da família que tenha vivido uma vida muito parecida com a deles. É um quadrinho sobre a vida, é um quadrinho sobre política também, porque, como eu falei, né, eles estavam vivendo aí durante a ditadura do Franco. Ele é mega emocionante, construído assim de uma forma belíssima. E além dessa foto, né, da praia, que é a foto mais importante dessa história, o Paco Roca, ele usou outras 2 fotos pra contar o restante dessa história. Então, assim, gente, eu fiquei simplesmente encantada, porque além de tudo, ele nos mostra a importância da fotografia para as pessoas. Hoje em dia, de certa forma, a fotografia ela tá tão banalizada, porque a gente tira foto de tudo, e a gente não manda imprimir. E naquela época, né, era tão mais importante, porque você não tirava foto de tudo a qualquer momento. E ter essa foto, né, como pra Antônia, já idosa, ter essa foto pra poder se recordar dos rostos dos seus familiares, cara, é assim, fantástico. E se recordar desses momentos, né, que eles viveram juntos, afinal de contas foi a última foto que todos eles tiraram. Todos não, né? Mas quase todos tiraram juntos. Enfim, gente, é simplesmente genial. Eu vou ler pra vocês aqui o comecinho. Quando eu li isso, eu falei, cara, essa HQ vai ser inesquecível. Não somos nada sem um passado. Precisamos dele para nos sentir parte de algo maior e mais antigos que chamamos de ancestralidade. Além disso, acreditamos que no futuro haverá mais como nós e que vamos perdurar em sua memória. Só assim, essas pequenas e breves centelhas se convertem em um feixe de luz. Mantemos uma luta constante contra o esquecimento que tenta apagar o passado. Mas nossa memória é limitada e traiçoeira, por isso a engenhosidade humana inventou formas de registrar um instante no tempo. Criamos o desenho e a escrita, e também a fotografia, capaz de congelar um lampejo de existência. E se fez a luz. E aí começa, gente. Ai, perfeição. É isso, Paco Roca não tem erro, galera. Invistam nos quadrinhos desse quadrinista.
Sério, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos falar agora de um queridinho, né, que teve um hype gigantesco, que é A Guerra da Papoula, de R.F. Kuang. Esse livro aí de fantasia, assim, que deu o que falar e agora estou curiosa pra ler a sequência. E esse aqui quem escolheu pra eu ler foi a Camila, que também faz parte lá do Catarse. Ela amou, surtou e falou que eu precisava ler, então eu li, né, gente? Bora lá, então, falar sobre ele. Bom, antes de mais nada, é interessante saber que esse livro é uma trilogia, né? Esse aqui é o primeiro volume dessa trilogia. A Intrínseca provavelmente vai trazer todos os volumes esse ano. O segundo já tá à venda. E essa história aqui, ela é baseada na Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é quando o Japão Imperial invadiu a China, né? Essa história é real, gente. Caso você esteja meio perdido aí, né? Mas aqui a autora não vai tratar os países como Japão, como China. Mas muitas das coisas que ela colocou aqui são inspirados nesses fatos reais. Bom, aqui a gente vai conhecer a Rin, que ela é uma órfã de guerra. Ela foi criada por uma família que maltratava ela muito, muito mesmo. E pra piorar a situação, né, eles queriam aí fazer com que ela se casasse à força. Ela, desesperada, não querendo que isso acontecesse, querendo se livrar dessa família, ela vai se matar a estudar pra fazer um teste, tipo um vestibular, que caso ela passe, ela vai estudar em Sinegard, que é aí a melhor escola militar que existe, que só assim o pessoal de alto escalão que passa, pessoal muito inteligente e tal. Mas a Rin, ela é muito dedicada e essa vontade, de fato, de sair, né, dessa vida, faz com que, obviamente, ela estude muito e passe. E eu acho que o principal, assim, intuito dessa academia militar que ela vai estudar é criar, né, combatentes de guerra mesmo, para que quando acontecer uma guerra, eles tenham aí o pessoal para lutar por Nicara, que é a nação onde a Rin vive. Bom, e aí quando ela chega nessa academia, ela sofre diversos preconceitos, tanto porque ela é órfã, porque ela é pobre, porque ela tem a pele mais escura. Então, assim, além de ser maltratada em casa, ela também é maltratada na academia. Então, ela não é aceita naquele local, mas ela acaba descobrindo lá que ela tem aí certos poderes e que ela é uma xamã. Eu até peguei aqui pra vocês, gente, segundo a Wikipédia, pra vocês entenderem melhor o que é o xamanismo. Eu acho que a Wikipédia vai explicar melhor do que eu. Que é o seguinte, vou ler aqui no computador, tá? É um termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas, animista, primal e filosóficas, metafísica, envolvendo cura, transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais e dos mortos. Então é isso mesmo que a Rin descobre que ela pode fazer, entrar nessa transe e se comunicar aí com outros xamãs, com pessoas mortas e tudo mais. Bom, mas enfim, daí a Federação de Mugen, que é como se fosse o Japão, como eu disse, né, tem esse paralelo aí, decidem, né, invadir Nicara, o Império Nicara, que é como se fosse a China. Porque, como eu disse, né, gente, a autora se inspirou muito na história real. Mas, em nenhum momento, ela fala sobre isso, tá? Durante a história, que, isso era como se fosse tal local. A gente que vai tirando as próprias conclusões. E aí, sim, vai ter uma guerra horrorosa, que também, como eu disse, reflete muito nas atrocidades que foram feitas na vida real. E é nesse momento em que o livro, ele traz muitos gatilhos. Ele até tem uma nota aqui no início que eu vou ler pra vocês. Ó, alerta de gatilho. Este livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. Todo mundo me falou, eu tinha ouvido falar bastante, na verdade, né, que o livro era muito pesado. E assim, ele é pesado, mas principalmente nessa hora da guerra, em que eles encontram locais totalmente devastados e que a gente descobre o que aconteceu ali. Então, é bem pesado mesmo nesse momento. Mas assim, num todo, eu não achei que foi um livro, meu Deus, que pesado. Eu achei que ele foi um livro denso, porque ele tem muita história, muita construção do pano de fundo ali, do que tá acontecendo e também dos personagens. Então foi uma leitura bem lenta pra mim. Eu comecei em janeiro, mas só fui terminar em fevereiro. E assim, eu não sou acostumada a ler fantasia e eu achei que de fato esse livro trouxe muita informação. Em alguns momentos eu achei que ficou até um pouco chato, assim, né, meio devagar demais, mas eu entendo e compreendo. Acho que agora o segundo e o terceiro livro vão ser assim sensacionais, porque eu amo batalha, né? Eu amo guerra e conflitos e tudo mais. Então eu acho que os próximos volumes vão conseguir focar mais nisso do que na história em si. Mas não deixa de ser interessante, tá? Toda essa contextualização é muito importante. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião da Guerra da Papoula. Gostei muito, porém não amei. Estou aí esperançosa que eu ame os próximos volumes. Agora eu vou falar de um thriller. Gente, eu tava com uma saudade de ler thrillers. Que é isso, chegou aqui da editora Planeta. Já peguei pra ler. Lembro que ano passado, acho que foi, né? Que ele foi lançado. Um monte de gente já tava falando desse livro e agora vai virar filme, né? Universal Studios comprou os direitos. Quando? Não sei. Só sei
sei disso, que é o Em Queda, da T.J. Newman. Imagina aqui comigo, você é um piloto de avião, né? Vai lá trabalhar, pega o avião. 143 passageiros estão a bordo, né, desse avião. E durante o voo você recebe a notícia que a sua família foi sequestrada. Sua família, no caso sua esposa e seus 2 filhos foram sequestrados. E que você tem uma escolha muito difícil a fazer. Ou você derruba o avião com todas aquelas pessoas, ou eles vão matar a sua família. E aí, gente, o que você faz? Não sei, né? O piloto aqui, que é o Bill, ele tem, assim, experiência de anos, né? Ele pilota anos, um piloto super renomado e tal. Só que, obviamente, ele nunca passou por uma situação similar a essa. E aí, ele vai ficar, né? Como é que eu vou fazer pra deixar todo mundo vivo? E a gente fica nessa mesma angústia, gente. Porque, assim, na minha visão, era, tipo, impossível conseguir fazer alguma coisa. Os capítulos vão se alternando entre os acontecimentos dentro desse avião. O Bill, ele vai ter ajuda da tripulação, né? Dos comissários de bordo. Então, eles têm um papel bem legal nesse livro aqui. E os outros capítulos são a família dele, né? Nesse sequestro. E o FBI tentando salvar a família. Então, os capítulos vão se alternando, o que é bem interessante, né? Desses 2 cenários. E a gente vai ficando curiosa e aflita o tempo inteiro. Não dá vontade de parar de ler o livro, porque você quer descobrir o que vai acontecer e como que todo mundo vai ficar bem. E uma coisa interessante aqui é que a autora, né? É o primeiro livro de estreia da autora. E ela é comissária de bordo. Então, gente, ela tem propriedade no assunto, né? Então, tudo que ela fala aqui que acontece dentro do avião parece verdade mesmo. Ela tem uma escrita muito ágil. Então, acho que para um livro de estreia, ela arrasou. A única crítica que eu tenho, que eu e a Dani, lá do Clube do Livro da SEM, a gente estava conversando, é sobre a nacionalidade dos terroristas. Porque pode ser que isso só aumente ainda mais o estereótipo de que os Estados Unidos são os salvadores do mundo. E eu não vou falar pra vocês a nacionalidade, né, dos terroristas, pra vocês descobrirem quando foram ler. Será que isso aumenta estereótipos, preconceitos com esse povo? Então foi algo assim que eu fiquei meio... Mas assim, ó, a autora, ela trouxe exatamente isso pra discutir no livro. Essa é uma questão muito discutida e ela discute bem. Então por isso que eu fiquei dividida, sabe? Ela não só joga e ataca. Ela tem todo um background ali por trás de tudo isso. Mas acho que talvez uma outra resolução ali poderia ser diferente. Mas é isso, gente. Se você quer um livro rapidão de ler, um thriller, se você curte, indico. Agora eu tô curiosa pra assistir o filme, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos falar então de uma HQ que eu amo muito, que é Como Fazer Amigos e Enfrentar Feiticeiros, do Gustavo Borges e do Eric Peleias. Esse aqui, gente, é o 3º volume dessa série. E pra quem não sabe, aqui a gente acompanha o Léo e a Olivia, que são 2 crianças que vivem aí nos anos 90. No primeiro volume, a gente vê o pai do Léo namorando a mãe da Olivia. Então é assim que os 2 se conhecem, se tornam aí meio irmãos. E eles montam um clube pra investigar atividades paranormais. Aí no primeiro volume, eles enfrentam fantasmas. No segundo, eles enfrentam alienígenas. E aí o Arthur entra pra turminha deles. E agora, no 3º volume, eles vão enfrentar feiticeiros. E tudo isso, na verdade, não passa de uma forma de ver essas crianças lidando aí com os traumas da vida. E aí, nesse volume, a gente vai ver, então, o Léo, a Olivia e o Arthur conhecendo a Melissa. A Melissa é uma menina super incrível, tem o sonho de ser ginasta e ela mora com a tia-avó. Só que essa tia-avó, ela é extremamente rabugenta. E assim, dá até raiva, gente, porque ela só coloca a Melissa pra baixo. Ela diz que a Melissa não vai capaz de fazer nada, que a Melissa não presta pra nada. Sério, é horrível. Que a Melissa faz tudo errado, péssimo. E ela diz ainda que a Melissa, ela traz má sorte. A menina, obviamente, super abalada, vai acabar contando, né, pra esse trio de amigos o porquê disso. Bom, e a Melissa, então, vai contar pros 3 que quando a avó dela era criança, ela perdeu um par de brincos que era pra ser da tia-avó, né, de herança pra tia-avó, e que a partir dali, essa tia-avó diz que ela foi amaldiçoada. A partir do momento em que a avó perdeu esses brincos, acabou tudo. Ela não arranjou namorado por causa disso, ela viveu sozinha por causa disso, e agora, depois que a mãe da Melissa faleceu, a avó da Melissa faleceu, as 2 acabam tendo que morar uma com a outra. E é claro que os 3, né, maravilhosos aqui, vão querer ajudar a Melissa a encontrar esses brincos pra acabar com esse feitiço. E aí, investigando um pouco, né, do passado, da história da família da Melissa, eles vão ver que tem diversas semelhanças com esses grupos de amigos deles também. E com tudo aí que eles estão vivendo no momento. É uma história linda, divertida, sobre amizade, como os outros volumes também. E aqui a gente vê a importância de ter pessoas especiais ao nosso redor e que isso, né, ajuda a gente a enfrentar aí momentos muito difíceis. A HQ também fala sobre a gente olhar as coisas por diversos ângulos e fazer o nosso próprio destino.
E assim, a arte do Gustavo combina tanto com essa história, é tão colorida, é tão pra cima como essa história é, sabe? Divertida, envolvente. Sério, gente, eu sou apaixonada por essa trilogia agora. E, pra quem apoiou no Catarse, veio também esta revistinha, que é Neblina, ampliando a experiência pra quem é fã do universo de Como Fazer Amigos. Aqui tem alguns extras de bastidores e tem um conto chamado Relógios, que foi narrado pelo Fernando Caruso, que eu adoro. E, gente, esse conto, o Léo, ele vai pra casa do avô materno. E lá na casa desse avô, ele acaba se conectando de alguma forma com a mãe que já faleceu. Então, gente, é assim, ó. É lindo. Sério, é muito especial. O Eric Peleias, que é o roteirista, né? Arrasou muito. Assim, né? Os dois, na verdade, o Gustavo Borges e o Eric Peleias arrasam demais, demais, demais. E eu vou deixar aqui no box de descrição o site para vocês comprarem essas HQs. E se tiver funcionando o meu cupom de desconto, ele também vai estar aqui na descrição. Sério, gente, aproveitem porque é especial demais para todas as idades. Amo. Vou falar agora de um clássico, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu já tinha assistido o filme há muito tempo. Eu lembro que na época eu fiquei assim, chocada, deslumbrada com aquela história. Mas fui adiando essa leitura e dessa vez li nessa edição especial que a Companhia das Letras lançou ano passado. Eu li em e-book, por isso que tá a foto aqui do lado. Mas agora eu já quero a versão física porque eu amei essa história e eu preciso ter ele na minha estante. Mas enfim, tudo começa com um motorista parado, né, no sinal de trânsito e de repente ele fica cego. Mas não é aquela cegueira comum que tudo fica preto. Nessa cegueira tudo fica branco. E de repente as pessoas que ele entrou em contato começam a cegar também. Então, obviamente, tá rolando ali uma epidemia, né? E o governo, no início, ele separa essas pessoas e leva até um antigo hospício, né? Um prédio antigo que tá lá inutilizado, coloca essas pessoas lá pra fazer aí uma quarentena e cerca este prédio com diversos policiais e que se caso alguém quiser sair, vai levar tiro, entendeu? Porque é isso, não pode contagiar as outras pessoas. O problema é que assim, eles não deixam nem outras pessoas chegarem perto, nem nada disso. No início eles até começaram a dar mantimentos, comida e tal, mas foi ficando tão cheio que a situação ficou insustentável. E aí, claro que vai dar muito ruim, né? Porque as pessoas vão começar a abusar umas das outras para ter alguns benefícios, vão acontecer mortes, assassinatos, uma loucura só, realmente a gente fica assim, um pesadelo, é horrível. E aí, dentre essas pessoas que estão nesse local, nesse hospício, né, nesse prédio, a gente acompanha alguns personagens principais. É interessante porque nenhum dos personagens recebe nomes próprios. Eles são tratados com adjetivos, como por exemplo o médico, a mulher do médico, o primeiro cego, a rapariga de óculos escuros. E durante todo o livro, a gente começa a conhecer os personagens dessas formas, né? E aí, entre eles, a gente tem então o médico e o primeiro cego, esse cego lá do trânsito, né? Que vai consultar com esse médico e o médico, esse oftalmologista, acaba ficando cego e eles vão parar juntos nesse local. Só que temos uma pessoa ali no meio, a única até agora que enxerga, que é a mulher do médico. Quando ele estava sendo levado pela ambulância para esse local, ela fingiu ser cega para não deixar o marido ir sozinho. E, gente, ela passa o tempo inteiro enxergando, só que ela não pode falar isso para as pessoas porque, obviamente, eles vão querer usar ela para alguma coisa. Então, a única pessoa que sabe ali é o marido. E aí vem o questionamento, né? No local onde todos estão cegos, vale a pena ver, porque assim, gente, as coisas, porque daí a gente sabe o que ela vê, né? O que ela enxerga ali, e as coisas são assim, ó, tenebrosas. Ela mesma, né, várias vezes se questiona se vale a pena estar vendo, porque, querendo ou não, tudo cai sobre ela, e também é isso, assim, ó, é uma barbárie que acontece em tudo. Sabe? É assustador, principalmente porque é tudo muito real, sabe? É algo que eu vejo o ser humano se tornando se fosse colocado num local inóspito, com muita gente, sem enxergar nada. Eu vejo nós, seres humanos, fazendo o que aquelas pessoas fazem ali. Pra gravar a situação, né, eu li esse livro depois de toda essa pandemia que a gente viveu, então relacionar foi inevitável, porque a gente passou por isolamento, a gente passou
por esse medo do contágio, perdemos várias pessoas. É assustador, né? Porque tanto a pandemia quanto o ensaio sobre a cegueira, eles acabam revelando o pior do ser humano e a verdadeira essência das pessoas, né? Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, assim, ó, livrão incrível. Eu adiei muito a leitura porque todo mundo falava que a escrita do Saramago é diferente, que pode ser difícil de ler. A escrita é, sim, diferente. Os diálogos, por exemplo, eles são todos na mesma linha. Não tem divisão de parágrafos. Então, a pontuação também é toda diferente. Mas você pega o jeito rápido porque a história em si é muito envolvente. Então, eu gostei muito. Com certeza quero ler outros livros do Saramago. Agora que já li o primeiro, não quero parar mais. É isso. Então, gente, leiam Ensaio sobre a Cegueira. E agora eu quero rever o filme depois de muitos anos. Hora de mais uma HQ de uma quadrinista que tá se tornando, assim, uma das minhas favoritas, que é a Aimee de Jong, que ela é holandesa. E aqui se chama Táxi, Histórias Passageiras. Foi publicada pela Conrad, pela editora Conrad. Esse meu exemplar aqui, ele tá autografado, então muito obrigada, Fernando, de um trecho a mais. Sério, eu nunca vou cansar de agradecer. Ele foi na CCXP e pegou o autógrafo da Aimee pra mim. E ainda mais agora, né, que ela tá se tornando aí uma das minhas quadrinistas favoritas do momento. Então, que bom que eu tenho esse autógrafo lindo. Enfim, gente, aqui é uma autobiografia sobre algumas viagens que a Aimee fez aí pelo mundo, e todas elas dentro de táxis, né? As histórias contadas aqui são todas conversas que ela teve com esses taxistas. Nessa HQ aqui ela traz 4 viagens. A primeira delas, ela morava em Los Angeles nessa época e ela foi pegar o amigo dela no aeroporto. E aí ela começa a conversar com o taxista ali. Esse primeiro aqui, ele não quer muito papo. A Aimee até se sente meio sozinha, deslocada ali, porque ela queria conversar. Aí depois a gente tem uma outra viagem que ela faz pra Paris. E aí tá assim, um trânsito caótico, porque tá caindo o mundo em Paris, muita chuva mesmo. Outra viagem ela faz pra Jacarta, na Indonésia. É o local, né, onde o pai dela nasceu. O pai dela já falecido. Aqui na história ela fala sobre isso, que o pai dela já faleceu e que ela tá indo pra Indonésia conhecer, né, a cidade natal dele. E aí, se o trânsito em Paris pareceu caótico, o trânsito aqui em Jacarta é muito mais, né, com aqueles tuk-tuk e muita moto e muita gente meio que sem sinal. É uma loucura, né, gente? Quero conhecer um dia. E a última viagem que ela cita aqui, né, a 4ª viagem, é pra Washington, D.C. É importante falar também que as histórias aqui não são contadas por ordem cronológica. Então, às vezes, ela tá contando de Paris, daqui a pouco ela vai pra Jacarta, daqui a pouco ela volta pra Paris, sabe? Ela mistura tudo. E assim, eu falando, pode ser assim, ai, Samantha, que sem graça, ela fica dentro do táxi só falando com as pessoas, mas cara, não é sem graça, não é nada sem graça. É muito interessante porque você pensar que ela conseguiu fazer um quadrinho dessas viagens de táxi, sabe? Primeiro de tudo, ela traz uma diversidade cultural gigantesca e assuntos muito relevantes, como imigração, religião. Ela fala também sobre o seu trabalho como quadrinista, sobre a solidão, sobre o luto, sobre traumas. Então, tem uma história aqui mesmo que, cara, é impossível você não se emocionar. E, enfim, é muito interessante ver como cada pessoa é única, né? Como cada pessoa se entrosa. Então, eu gostei bastante. A Aimee, com certeza, aí é uma das minhas quadrinistas favoritas do momento. Táxi não foi o meu quadrinho favorito dela. Continua sendo a Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, né? O quadrinho dela com o Zidro. Mas esse aqui é imperdível também. Então, se eu fosse vocês, já corria atrás pra fazer uma coleção da Aimee, hein? Aproveitem que agora que tá começando a sair as coisas delas aqui no Brasil. Bom, gente, foi isso então as minhas leituras de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguma delas ou se vocês querem ler, se colocaram algumas aí na wishlist de vocês. Se você quiser saber todas as notas que eu dei para essas leituras, vai estar lá no Instagram, no Reels. Todo mês eu faço isso, então não me deixem de seguir por lá. E obrigada a todo mundo do Catarse. Vocês são incríveis, maravilhosos, amo vocês. Vocês sabem disso, né? Vocês fazem toda a diferença. E obrigada a você também que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau!